Agradecemos pela presença de todos e hoje, mais uma vez, vamos estudar novamente o Evangelho. A mensagem que o nosso livrinho nos traz nos diz o seguinte hoje: endireite a vida. Não custa gastar alguns minutos para pensar no que fez, no que faz, no jeito que vem tratando os problemas e assinalar os erros. No agora, decida o amanhã. Se errou ou vem errando, arrependa-se. Não deseje continuar como era antes. O espírito de mudança real e verdadeira deve estar dentro de você e acender a luz que você vem apagando, levantar a paz que você vem deixando cair e dar reforço de alegria ao seu coração. Você cresce quando reconhece seus erros e olha para a frente com otimismo. Então pensemos na mensagem de hoje. Eu convido a todos para que nesse momento elevemos o nosso pensamento ao Pai, rogando a Ele a proteção e o amparo. Vamos pedir pela Lia, que vai fazer o Evangelho da noite de hoje, e que a paz esteja com todos. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. O tema da nossa reflexão da noite é do capítulo 23 e nós vamos ver hoje então deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então nós vamos começar com uma passagem do Evangelho de Lucas que diz assim: disse ao outro: segue-me. E o menino respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 59 e 60. Quando nós ouvimos essa passagem, a primeira coisa que pode soar para nós que a resposta de Jesus é dura e até incoerente com a sua mensagem de amor, com a sua mensagem de respeito e compaixão. Será que Jesus, o nosso mestre, modelo de perfeição moral, diria realmente a alguém que renunciasse os deveres filiais, desrespeitasse o rito de despedida de um filho para com o corpo de seu pai falecido? A fim então de que nós entendamos essas palavras e o sentido espiritual, vamos analisar mais profundamente essa passagem. Então nós podemos começar com a questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar aos espíritos qual é o modelo de perfeição que Deus oferece ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos são taxativos em responder: Jesus. Então nós pensemos assim: se Jesus é o nosso guia, o modelo e o nosso exemplo de evolução, e a sua doutrina é de amor, e a sua expressão mais elevada, precisamos entender que as palavras de Jesus nunca são vazias ou contraditórias. Ele sempre dava um sentido profundo a tudo aquilo que ele dizia. Então essas palavras, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, ela exige sim uma interpretação espiritual, porque ela é muito simbólica. Então elas foram proferidas num contexto de missão.
até porque Jesus vem e diz para nós, lá numa passagem de Mateus, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. E enterrar ou sepultar os corpos é uma lei. Então Jesus jamais diria isso. Então, a primeira questão aqui é nunca interpretar ao pé da letra, sem uma análise, aquilo que nós ouvimos na Bíblia inteira. Então, nós pensemos assim, Jesus não disse ao rapaz, deixa os cadáveres, mas sim os mortos, enterrar os seus mortos. É uma diferença essencial para nós entendermos essa passagem. Nós também precisamos entender que existem dois tipos de mortos. Aquele morto fisicamente, que são corpos que precisam dos ritos de sepultamento. Mas existem os mortos espirituais. São aqueles que vivem afastados da verdade, da luz, da renovação interior e que ainda não despertaram para a vida espiritual. Então, nesse contexto do texto de Jesus, morto é todo aquele que está ausente da verdadeira vida. Então, com isso, nós já começamos a clarear um pouco essa mensagem. Então, quando Jesus responde ao menino que queria antes sepultar o pai, ele não está incentivando o desrespeito, mas sim chamando-o a colocar a espiritualidade acima da matéria. Há momentos em que a urgência da missão, o chamado à transformação e ao trabalho nos tornam-se prioritários. Não por desprezo aos deveres terrenos. Não, nós somos responsáveis por aquilo que nós temos. Mas porque o tempo espiritual é precioso e fugaz. O nosso corpo, como Jesus fala, ele é uma vestimenta temporária do espírito. A cada uma das reencarnações, nós viemos com o corpo que nós precisamos para aquela vida, para aquela existência. Para muitos que encarnam, dependendo da prova que ele vem, o corpo, ele pode ser um cárcere, do qual a alma se sente feliz quando se liberta. Portanto, o respeito que nós temos pelos mortos não se refere à matéria, mas sim pelas lembranças e o bem-querer que aquele espírito ausente vai deixar para nós, cuja a sua jornada a gente sabe que continua em outro plano, vai reencarnar em outro corpo, mas nós precisamos ter esse respeito. Cada encarnação nossa, ela é breve, transitória e passageira. A vida espiritual é que continua. Ela é real, ela é eterna. E as reencarnações são oportunidades sucessivas que Deus nos concede para evoluir, melhorar e transformar o nosso interior. Cada reencarnação nossa é uma nova oportunidade de fazer melhor. Mas muitas vezes é necessário que a gente desapegue das expectativas do mundo e até mesmo das relações que ainda estão adormecidas. Mas Jesus não pede que a gente abandone o amor filial, familiar, mas que a gente priorize a luz sobre a sombra, a ação espiritual sobre a inércia emocional. E aí aqui entra uma primeira pergunta que nós podemos nos fazer. Em que patamar evolutivo eu me encontro hoje? O que eu estou fazendo da minha encarnação? Eu estou enterrando os mortos ou estou anunciando o reino?
Em que patamar eu estou? Se hoje Jesus entrasse nessa porta aqui no centro, ou lá na minha casa, ou lá no meu trabalho, em qualquer lugar que eu estou, e dissesse, olhasse para mim, olhasse para cada um de nós e dissesse: vem e segue-me, vai anunciar o reino de Deus. Do mesmo jeito que ele fez com aquele moço, o que nós responderíamos? Talvez alguns de nós dissessem: ah, Senhor, primeiro eu preciso dar uma olhada na minha agenda. Outro pode dizer: ah, eu preciso resolver tantos problemas antes. Eu preciso dar uma estabilizada no meu trabalho. Preciso tratar a minha saúde física. Outros vão dizer: ah, Senhor, espera eu me aposentar, daí eu vou trabalhar na tua seara. Ou senão, hoje eu estou cansado para ir no centro, ou para fazer o bem, ou para fazer uma doação, ou uma visita. Vou descansar um pouco antes. Ah, eu tenho tanta coisa para organizar lá em casa, eu não vou poder fazer nada hoje na seara do Cristo. Ou então eu tenho uma viagem marcada, não vai dar para ir. Preciso pagar umas contas. E tantas outras desculpas que nós temos na ponta da língua. Quantas vezes esse convite chega e nós nem nos damos conta? E aí a gente esquece que o convite para esse trabalho, ele só chega quando nós estamos prontos. E muitas vezes nós não nos damos conta. Porque lá no plano espiritual, ao nós fazermos o nosso mapinha de reencarnação, o nosso anjo, o nosso mestre, conhecem a nossa essência. E sabem daquilo que nós já estamos capazes de desempenhar. Então, eles sabem a hora certa de nos sacudir, de mostrar para nós que o nosso foco no material é perecível e passageiro. Então, nós devemos, sim, colocar o chamado do Mestre em primeiro lugar. Mas quantas vezes esse convite é feito para nós? 1, 2, 10, 20 vezes, e a cada vez nós achamos uma desculpa diferente. Quando a gente lê o livro Os Mensageiros, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier, como mostra lá para nós, que tem um filme que muita gente deve ter visto, conta para nós a história de um grupo de espíritos que reencarnam com uma missão a cumprir. Então a gente vê naquele filme que poucos, alcançaram um objetivo em torno de 30% daquilo que eles vieram fazer. Outros em torno de 5%. E outros ainda voltam ao plano espiritual ainda mais comprometidos do que quando encarnaram. E por que isso acontece? O filme mostra isso, mas isso acontece com todos nós. Ainda não estamos maduros o suficiente, evoluídos o suficiente para virmos e cumprir 100% da nossa jornada, da nossa obrigação, digamos assim, da nossa programação. Então, por que isso acontece? Porque nós nos deixamos prender pelas ilusões da vida, as futilidades, a vaidade, o brilho da matéria e o ego. E com isso vai nascendo algo que a maioria de nós sente ou já sentiu, que é o chamado vazio interior. Muitas pessoas relatam que elas sentem como se tivesse um oco no peito, que nada preenche, nada faz com que cesse aquela sensação vazia, que nada é capaz de preencher. E aí, para tentar preencher isso, nós vamos buscando no consumismo,
nas compras, nas distrações, nos vícios, e entramos num ciclo vicioso. Trabalhamos para comprar, compramos para nos satisfazer, nos frustramos, porque se eu compro um carro novo hoje, semana que vem, mês que vem, ele não é mais novo. Já foi, aí eu vou querer outra coisa, porque o vazio continua lá. E aí, pós-frustração, eu volto a trabalhar mais, para comprar mais, para gastar mais, e nada preenche esse vazio. Por que isso acontece? Porque nós estamos afastados do verdadeiro sentido, do verdadeiro propósito, e nos esquecemos que todos nós, quando embarcamos no plano espiritual, colocamos no nosso bolso o nosso cartão de embarque e de retorno. A única coisa é que nós não temos o carimbo da data. Mas o nosso cartão de retorno, de embarque, está com nós. E nós esquecemos, nós vivemos como se nós fôssemos ficar aqui o resto das nossas vidas. Aqui é o nosso lar temporário. Nós viemos cumprir, fazer, aprender e vamos retornar. E aí, se eu tenho um cartão de embarque, sempre que eu vou fazer uma viagem, eu arrumo uma mala, uma mochila, uma maleta para levar. E aí, outra questão agora que nós podemos nos perguntar: se o meu retorno fosse hoje, o que eu ia levar na minha mala? O que eu já tenho para levar na mala? Nós sabemos que tudo aquilo que é material fica. Eu só vou levar aquilo que eu sou, aquele bem que eu desempenhei, as minhas atitudes, as minhas virtudes. Então, o que tem na minha bagagem de retorno já? Será que na minha mochila tem culpa por algo que eu fiz ou que eu não fiz? Será que na minha mochila está cheia de raiva de tudo e de todos, como a gente escuta muitas vezes as pessoas dizendo? Ou será que na minha mochila está cheia de inimizades? Caderninho lá anotado: eu não gosto do Beltrano, fulano, cicrano. Também talvez tenha um monte de falta de perdão. Eu não vou perdoar. Ou talvez na minha bagagem tenha um monte de desejos de vingança. O fulano me fez isso, eu vou me vingar, ele me paga. Também talvez tenha preguiça. Hoje eu não estou com vontade, eu vou ficar em casa. Pode ser que tenha um monte de vaidades, egoísmo, orgulho e tantas coisas mais que nós podemos ter carregando no nosso bolso, na nossa bolsa. Será que algum desses itens vai contar como coisa boa para mim no meu retorno? Quando eu chegar lá do outro lado e for pedir para olhar a minha mochila, a minha bagagem, o que eu tenho dentro para mostrar? Então nós podemos analisar quais as desculpas eu tenho usado para adiar esse compromisso com o Cristo, para aceitar o convite que Ele me fez. Podemos pensar também que eu não quero levar culpa, raiva, inimizades, falta de perdão, desejo de vingança quando eu partir para o plano espiritual. Eu espero que demore muito para nós carimbarmos o nosso cartão, mas nós não sabemos. Então, como eu não sei, eu preciso começar hoje, agora. E o que eu posso fazer ainda hoje para começar a mudar esses itens? Então, ao invés de culpa, que tal nós termos uma consciência tranquila? Se eu fiz algo que não deveria, que não foi legal, e todos nós fazemos,
Vamos nos perdoar, em primeiro lugar. Vamos pedir perdão se eu machuquei, se eu magoei alguém. E vamos seguir em frente. Eu não posso mudar o que está lá atrás, mas eu posso fazer diferente de agora em diante. Eu também, ao invés de raiva, eu posso entender aquele meu irmão que talvez ele não esteja no mesmo grau evolutivo que eu. Porque nós estamos juntos e misturados. Tem gente muito acima que eu, outros um pouco menos. E a grande maioria de nós está aqui naquela média. Não somos totalmente bons, não somos totalmente maus, somos na média. Tem dias que a gente faz uma boa ação, aí tem dias que a gente faz uma má ação, e assim nós vamos indo. O importante é nós encontrarmos, opa, hoje eu fiz algo que não foi legal. Faça uma prece para quem te magoou, faça uma prece por si mesmo. Vamos nos perdoar e vamos tentar não repetir aquilo. Nós vamos errar em outra coisa, mas não precisamos repetir todos os dias o mesmo erro. Então, e aí ainda, qual o pequeno passo que eu posso dar em direção à minha missão espiritual? Porque Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele não nos pede para mudar o mundo. Um passinho pequenininho por vez. Pequenas ações fazem grandes transformações. Então, para que nós possamos responder essas questões, nós sabemos também preencher aquele vazio, tirar aquele oco do peito. A resposta é muito simples. Aceita o convite de Jesus. Esse convite pede que a gente possa servir, possa amar e possa despertar, servir ao próximo e encontrar um propósito e um sentido da vida. E com isso, então, a gente preenche aquele vazio. Porque esse vazio que a gente sente no peito, nada além de Deus vai preencher. Nada. E uma vez que estejamos preenchidos de luz e do amor divino, vamos nos tornando seres melhores. E aí nós passamos a buscar oportunidades para fazer o bem e promover mudanças positivas. Nós buscamos também agir com retidão e integridade em todos os contextos, buscando ser uma influência positiva aonde quer que estejamos. Demonstrando amor ao próximo, praticando empatia, compaixão e a bondade em todas as relações. Desde que sejamos verdadeiros e deixarmos que a luz divina brilhe em nós, sempre seremos aquele que faz a diferença onde está. É o legítimo que a gente diz, fazer o bem sem olhar a quem. Sobre esse texto de Lucas, Kardec coloca para nós que as palavras deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos não censuram aquele que considerava um dever de piedade filial sepultar seu pai. Possuem sim um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Jesus não estava censurando sua atitude respeitosa com relação ao corpo do Pai, mas sim mostrando que a verdadeira vida é no mundo espiritual. Então, o respeito se consagra pelo carinho e as lembranças, e Jesus nos ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas é o céu, porquanto somente lá transcorre
a verdadeira vida. E assim, pedimos que Deus nos abençoe com entendimento, discernimento, sabedoria e luz, para sermos vivos e atuantes na tarefa do Cristo. Então, muito obrigada e que assim seja. Então, agradecemos a Lia pela mensagem de hoje, bastante interessante, muito esclarecedor, que fique bem gravado, né? Que a vida espiritual é a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Nós estamos só de passagem aqui. Viemos, um dia vamos ter que voltar. Então vamos aproveitar o nosso tempo aqui para aprender, para se esclarecer, para realmente tratar do Espírito. Nem o corpo nós não vamos levar. Esse também vai ficar aqui, tá? Mas sim o Espírito. Esse nós vamos levar. E é bom que nós aproveitemos todas as oportunidades para aprender. Dar ao corpo condições, dar ao Espírito, melhor dizendo, condições, entendimento. Porque a vida continua. O Espiritismo veio, na realidade, matar a morte, né? A morte não existe. Existe a morte do corpo físico, mas o Espírito continua caminhando. Então, que Deus nos ajude, nos dê força, entendimento, para que a gente possa aproveitar todos os momentos e prosseguir no melhor. Que assim seja. Convido então a todos agora para que façamos a nossa prece de encerramento, agradecendo por esse momento, por esta oportunidade, por esta casa, por aqui podermos estar. Que a Tua luz, Senhor, envolva todos que estão aqui. Que possamos seguir fortes, entendendo, com fé, com muita coragem. Que assim seja.